Fala pessoal, boa tarde. Gênesis capítulo 3, hoje simplesmente um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Olha que responsabilidade, hein? Então vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Espero que você pegue sua caneta que você vai gastar tinta hoje, tá? Tem muita ligação aqui com o Novo Testamento, com profecias, com o nosso Senhor Jesus. E assim, né? Esse capítulo começa com uma desgraça, né? Realmente a tentação de Eva, a queda do homem, como está escrito na epígrafe, mas Deus sempre tem um plano para restaurar o seu povo, para abençoar o seu povo e principalmente salvar o seu povo de qualquer erro, né? Então, agora é a hora de a gente entender isso, porque Gênesis capítulo 3, versículo 15, é aquilo que realmente mostra que Deus é fiel, justo, maravilhoso, misericordioso, poderoso para nos salvar. Então esse aqui é um capítulo que começa muito mal, mas Deus ele já dá realmente o plano da salvação. E a gente vai aprender sobre isso, tá bom? Então fica comigo até o final aí, para você realmente levar isso para o seu coração. E se você não conhecia essa passagem, vamos aprender junto aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro versículo diz assim, ó: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Então presta atenção, Deus já tinha feito os animais, e a serpente fazia parte daqueles animais. E a forma como a serpente agia ali, ela era mais astuta. E o diabo, já sabendo disso, toma a forma e a semelhança de uma serpente para conversar com Eva. Então aquela teoria de que os animais falavam no Jardim do Éden, joga fora. Isso não tem sentido nenhum, né? Então realmente aí, o boi falava, a vaca falava, a serpente falava, isso falava, não. Aqui no caso, o próprio diabo, o tentador, aquele que é o maior enganador de todos, ele está enganando Eva na forma de uma serpente. Não sei como ela reagiu dessa forma assim, ao olhar uma serpente falando com ela, mas o texto mostra claramente que teve ali uma conversa, teve um papo ali. Então meio que ela aceitou isso. Mas, vamos lá, vamos continuar aqui, né? E esta, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então presta atenção que o diabo aqui, ele não afirma e ele também não impõe, não coloca uma coisa, não, ele faz uma pergunta. É assim que Deus disse? Uma pergunta provocativa, né? É assim que Deus falou mesmo? Não comereis de toda a árvore do jardim? Esperando a resposta de Eva. E agora a Eva, ela vai pensar na resposta e vai responder assim, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui tem se você analisar a primeira vez que Deus fala sobre isso, ali no capítulo 2, a partir do versículo 16, fala assim, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore você vai comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Eva aqui, ela acrescenta uma coisa, ela fala: nem nele tocareis. Deus não disse isso aqui no caso, né, em Gênesis capítulo 2. Então já dá a entender que Eva ou estava acrescentando alguma coisa, já estava caindo ali, né, naquele papo, e ela ficou meio constrangida com aquela conversa e já começou a colocar algumas coisas a mais, né? Então ela muda meio que isso. Então a gente fica meio assim, poxa, olha o perigo de se conversar com uma pessoa que está tentando te levar para baixo, uma pessoa ou alguém, né, que realmente está tentando te prejudicar. Então você entrar nessa onda, você acaba bugando a cabeça, você acaba realmente respondendo coisas que não deveria, acrescentando coisas. Então a primeira oração que você tem que fazer quando você for conversar com alguém, né, que você realmente sabe, né, que tem talvez uma autoridade, às vezes tem algo que você já conhece da vida da pessoa, ou de repente apareceu na sua vida do nada, você tem que pedir sabedoria para falar, para conversar, para não inventar coisas, e realmente é assim, né? Às vezes a gente coloca na emoção da fala algumas outras coisas, então toma cuidado para não deturpar aquilo que já estava definido, tá bom? Isso aqui é muito interessante. Ela fala dessa forma, dá-se a entender, né? Realmente que não era para comer, não era para tocar, então é só as árvores aqui, né? Mas aí a serpente fala assim para ela, o diabo fala assim: certamente vocês não vão morrer. Certamente. Então aqui ele já está colocando uma afirmação. Certamente não morrereis. Ou seja, ele já está totalmente ao contrário do que Deus falou.
Então Deus ali no versículo 17, ele fala, certamente vocês morrerão se vocês comerem desse fruto. O diabo já está falando, certamente não morrereis. Então é o oposto. Isso mostra claramente a diferença entre o bem e o mal, o santo e o profano. Tá? Então isso você já precisa entender. Então não existe no céu nenhuma possibilidade de nenhum pingo de pecado entrar, né? Então não tem como, só vai entrar no céu aqueles que creram no Senhor Jesus de todo o seu coração, se purificaram e se santificaram nas palavras de Jesus, o nome de Jesus. E realmente Deus, através do Espírito Santo, transformou o coração dessa pessoa. E essa pessoa, pela graça de Deus, vai estar com o Senhor no dia dos céus e vai ser completamente glorificado, tendo uma glória semelhante ao corpo dele. Então, para nós hoje é inimaginável isso, ser limpo de todo tipo de pensamento maligno, impuro, realmente não ter pensamentos pessimistas. Hoje em dia é inimaginável, a gente não consegue. Você pode estar numa praia à vontade ali, tomando água de coco e tudo mais, não sei o quê, mas não, você sempre em algum momento vai ter uma coisinha ou outra que você vai lembrar, que você vai fazer, que você vai olhar e que mais um dia, para a glória de Deus, você estará com ele nos céus. Então, olha isso, pessoal, isso é muito importante, né? A gente entender essa diferença do santo e do profano, tá bom? E no caso aqui, olha só, né? Eva naquele momento, ela só estava escutando, mas ela não tinha cometido nada ainda, né? Mas ela já estava ali se envolvendo naquela conversa maligna, aquela ali é uma conversa maligna. Então eu já digo para você, toma cuidado com quem você conversa, toma cuidado com quem você fala, isso aqui é muito importante, tá bom? Não é com qualquer um que você tem que dividir os seus sonhos, os seus projetos, as suas falas, com quem você sai, com quem você se relaciona. Então toma muito cuidado aí, tá bom? Se você namora, olha bem esse namoro. Se você é noivo, noiva, olha bem esse noivado. Vê tudo ao seu redor. Mas você só vai conseguir visualizar isso com a presença de Deus no seu coração. Então busque a sabedoria de Deus. Pegue a palavra dele, ame essa palavra, creia e busque o Espírito Santo que ele vai te instruir, tá bom? E aí continua, né? O diabo, ele continua essa afirmação de certamente vocês não vão morrer não. Ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui ele está colocando uma condição, ou seja, né? Se você comer isso aqui, você vai ser semelhante a Deus. Porque olha só, o diabo desde o princípio, esse era o objetivo dele, né? Ser igual e até mesmo maior do que o nosso Senhor, né? Essa foi a intenção dele, né? Ele pecava desde o princípio, né? E aí entra aquela questão, né? Poxa vida, se Deus sabe tudo, se Deus conhece tudo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, por que ele criou no início, um anjo que ele sabia que ia se rebelar contra ele, ia criar uma situação dessa, que ia enganar 1/3 dos anjos, né, e levar com ele, e criar toda essa situação. Por quê? Essa é realmente um debate muito longo, né, que a gente pode até deixar para a próxima oportunidade, mas de uma maneira bem simples para você entender 2 pontos. O primeiro ponto, Deus realmente sabia de tudo. Ele nada foge ao seu controle, ao seu conhecimento. Então nisso você já pode descansar, que Deus sabe muito bem o que ele está fazendo. Deus não é falho. Deus errou em criar no diabo. Deus errou em... Não. Deus, ele é perfeito na sua criação. Mas a criação de Deus, por conta de escolhas, por conta de erros, por conta de sentimentos que não deveriam existir naquele momento, simplesmente tomaram o coração dele e ele quis ser maior que Deus. Mas Deus não deixa de estar no seu trono, em glória, acima de tudo e de todos, com o poder e autoridade, com a Santíssima Trindade, ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, o nosso Deus é vencedor. Então, nisso você pode descansar, tá bom? E a gente já sabe também quem que vai vencer essa batalha, essa guerra. E isso está lá em Apocalipse 22, tá bom? Então, você já sabe de tudo isso. Mas, se você tem isso, mas por que ele criou isso? Por que toda essa confusão? Descansa no nosso Deus, nosso Senhor. Fala assim, Senhor, eu não consigo entender tudo. Quem entenderá a mente do Senhor? Mas eu sei que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador é por mim. Me ama, está comigo e quer que eu esteja com ele. Então, esse é o principal, tá bom? Então, entenda isso daí, beleza?
E aí ele fala, né? Então os seus olhos vão ser abertos, né? E olha só, aí começa a segunda fase do problema, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então presta atenção, pessoal. Aqui, basicamente, né, já pega sua caneta aí, você já pode circular os princípios antes da consequência, do pecado em si. Olha só, vendo a mulher, ou seja, com os seus olhos, circula a palavra vendo, né? Aquela árvore era boa para se comer. Então ela viu, né? Então, opa, é boa. Então estou vendo e era boa para se comer. Agradável aos olhos. De novo, deu uma ligação com os olhos aí. Agradável aos olhos. Circula aí. E árvore desejável. Então tem um desejo para se comer, né? Para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Aí já foi a consequência, o ato, né, final. Então você viu que antes dela efetuar isso, ela viu, ela imaginou, ela sentiu e depois foi lá e fez. São todas as ações que o pecado começa no nosso coração. Nós vimos algo, nós pensamos que aquilo vai ser bom pra gente, a gente acha que vai nos dar prazer, aquilo, e vai, né? E aí acontece isso. Esse simplesmente é a enganação. O diabo foi lá e enganou. Ele faz isso ainda hoje? Com certeza. Em todo e qualquer momento você sabe que na internet, na televisão, em livros, em comidas, em tudo, o diabo ele quer achar um ponto falho seu. Cada ser humano tem um ponto fraco. Alguns, né, numa área de conversar, né, sobre palavras, mentiras, palavrões e tudo mais. Outros têm problemas em ingerir coisas como bebidas alcoólicas, né, e tantas outras coisas que você sabe. Tem pessoas que têm problemas na área sexual, então realmente, né, pensamentos impuros que passam, e tantas outras coisas, né, pessoal. A própria gula com os alimentos, então são os tipos aí, né, e vários outros aí que existem, porque ele é o mais esperto dessa arte de enganar. Então ele conhece a pessoa, ele sabe que a pessoa está falhando, ele está vendo o andar dela, ele está vendo onde ela cai, ele está estudando, ele está lá, ele é o nosso maior adversário. Então você não pode falar assim, não, isso aí é coisa de diabo, demônio, isso aí não acredito, não, isso aí é besteira. Não, ele é um adversário que te estuda todos os dias, ele te vê, ele encaminha os seus demônios para estar de olho em você. Mas você sabe muito bem que todo cristão, ele tem aquele que é muito maior do que qualquer demônio, do que o próprio diabo, do que qualquer coisa. O verdadeiro cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus que o guarda, que o instrui, que o livra. E se assim você o busca de todo o seu coração, você dobra os seus joelhos e você o ama, o adora, você crê nessa palavra, 10.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não será abalado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o seu escudo e também é a sua espada. Então você precisa entender isso, pessoal, né? O diabo e os seus demônios estão aí afora tentando atacar. A Bíblia fala, né, que ele é semelhante a um leão procurando a quem possa tragar. Mas nós temos um leão mais poderoso a nosso favor, o leão da tribo de Judá, né? Que esse leão aqui não tem ninguém com ele não, né? Com apenas um sopro da sua boca, ele vai derrotar os seus inimigos, como está escrito lá em Apocalipse também. Então, pessoal, você precisa entender isso, né? Em quem você confia. Então, se você é uma daquelas pessoas que tem medo do diabo, medo dos demônios, não tenha medo deles. Você precisa honrar a palavra de Deus, crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e ter a autoridade espiritual que Deus te instituiu, né? Eu sou filho de Deus, amo a palavra do Senhor, eu vivo para ti, eu vivo para o Senhor, então eu sei em quem tenho crido, eu sei que estou seguro nas tuas mãos. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a cidade. Então, se a minha casa está firmada na rocha que é Jesus Cristo, quem que vai tentar me impedir aqui, né? Em Romanos está escrito lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, acalma seu coração aí, tá bom? Não tenha medo do diabo, não. Você tem que temer ao Senhor, amar ao Senhor, adorar ao Senhor, e realmente Ele vai te instruir para você resistir ao diabo, fugir do pecado, fugir da tentação, vigiar, e aí você vai caminhando sempre para a salvação um dia com o Senhor, tá bom? E vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então é o seguinte, né? E aí continua, né? Depois que ela comeu, diz assim, ó, e deu também a seu marido,
e ele comeu o fruto com ela. Então, Adão logo em seguida também comeu desse fruto. Tem umas teorias, né, meio malucas aí que falam que Adão estava do lado dessa conversa, que Adão viu tudo, que Adão ouviu, que ele estava presente. Não sabe, a gente não consegue afirmar, né? Então isso aí é uma questão mais de imaginação, porque não tem nenhuma afirmação sobre isso, mas que realmente a continuação do versículo é bem essa. E deu também a seu marido e ele comeu com ela, né? Então agora fica a critério aí, né? Será que ele estava ali? Será que ele ouviu tudo? Será que ele chegou um pouquinho depois? Não sei. O problema é, ele aceitou isso. Ele comeu o fruto com ela. E obviamente ele sabia que fruto que era. Ele passeava ali pelo jardim, ele lavrava a terra, ele fazia as coisas e tudo mais. Ele sabia, na hora que ela pegou o fruto ali na mão e ele viu, é óbvio que ele sabia. Ele não foi enganar, ele viu aquele fruto e falou assim, opa, peraí, eu conheço esse fruto. Mas se ela está comendo, vou comer também, né? É aquela coisa, fui na onda, né? Toma cuidado aí onde você tá indo, tá? Essa onda que você tá entrando aí com essas pessoas, né? Com esses amigos, às vezes, que estão te levando. Toma muito cuidado com isso aí, tá? Isso aí é uma coisa muito séria, né? Que a gente sabe que a Bíblia nos orienta, né? Que as más conversações, né? Ou também as más companhias corrompem os bons costumes. Então, toma muito cuidado aonde você está indo, com quem você está andando e simplesmente o que você está aceitando aí, né? Filhos de Deus não aceitam qualquer coisa, não. Filhos de Deus, eles com sabedoria, né, entendem a situação, veem onde estão indo, né, ouvindo, então presta muita atenção nisso, né? Nós somos diferenciados pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? E aí, olha só, então foram abertos os olhos de ambos, versículo 7 ali, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora que eles abriram os olhos, meu Deus do céu, o que é isso? A gente está nu, né? Só que eles já estavam nus desde o começo, né? Foi agora que eles comeram desse fruto que eles perceberam isso. E agora a situação começa. Por quê? Porque no versículo 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu, olha só, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores. Agora, que sentido é esse de você tentar se esconder atrás de uma árvore do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onde os olhos dele estão postos sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus? Como que eu vou me esconder atrás de uma árvore? Né? Olha o que o pecado faz. O pecado deixa a gente bobo, a gente é doido, realmente assim, meu, tá aqui mesmo. Não tem sentido, né? Coisa de criança, né? Realmente se esconder. E aí fala, né, que o Senhor passeava, algumas versões falam que ele andava pelo jardim, né? Mostrando que Deus ele tinha total liberdade, e ele tem total liberdade para ele se manifestar da maneira que ele quer, em espírito, fisicamente, da forma que ele bem quiser, né? Mas Adão e Eva se esconderam atrás de uma árvore. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e fiquei com medo, temi, porque eu estava nu e eu me escondi. E Deus disse: quem te falou, quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então presta atenção em alguns detalhes aqui. Deus faz perguntas para Adão. E você talvez já pensou a mesma coisa, né? Por que Deus está fazendo uma pergunta se ele já sabe a resposta? Qual que é o sentido de eu fazer uma pergunta para alguém se eu já conheço a resposta? Se você é pai ou mãe, né, e você viu o seu filho fazendo alguma coisa, quebrando o vaso, sei lá, quebrou alguma coisa, quebrou um copo, riscou a parede, não sei, alguma coisa ele fez aí, e você viu, foi nítido, você viu. Se você tem uma sabedoria aí, você vai chegar para ele e você vai falar assim: por que a parede está riscada? Por que esse vaso quebrou? Por que esse copo está quebrado? Por que isso? Você vai fazer uma pergunta. Por quê? Porque você vai ver o que ele vai responder. Você já sabe quem foi. Você já sabe o que aconteceu. Já sabe tudo. Você viu, você presenciou, você sentiu. Mas você quer saber da pessoa. Fala. O que é isso aqui? Ó? Por que essa parede está riscada? Por que é isso aqui? Você quer ouvir da pessoa. Deus está falando aqui. Onde estás? Né? Então, onde estás? Deus já sabe onde ele está. Então ele quer saber por que ele vai falar. E Adão já fala, já dá ele já responde: eu ouvi a tua voz e eu fiquei com medo, eu me escondi aqui. Então ele já dá uma justificativa. Ele poderia ter falado: só estou aqui. Não, ele já com medo já foi se justificando e falando por que ele estava ali.
E aí a pergunta, quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore? Deus já sabia de tudo isso, mas estava esperando a resposta de Adão. E olha o que o pecado faz. O pecado quer jogar a culpa para outra pessoa, para outra situação, para realmente criar um caos. Olha só. Então disse Adão, a mulher que o Senhor me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que você fez isso? Então Deus virou para ela e falou, por que você fez isso? Deus já sabia tudo, Deus já sabia da conversa, Deus já sabia da tentação, da serpente, de tudo, Deus já estava ciente. Por que você fez isso? E disse a mulher, agora ela vai jogar de novo, a serpente me enganou e eu comi. Então basicamente assim, né? Olha lá. Então Adão jogou a responsabilidade para Eva, Eva jogou para a serpente, né? Que Deus criou, então a culpa é de Deus. Pronto, acabou, a culpa é de Deus, é isso. E quanta gente hoje joga a culpa em Deus? Por uma falha na vida, por uma tragédia, por uma situação que está passando, não, isso, Deus nem se importa comigo, Deus nem existe, Deus isso, Deus aquilo. E Deus, não é isso, nunca foi isso, nunca vai ser isso. Você já sabe quem é o seu maior adversário, você já sabe. E você já sabe quem é o tentador, o enganador. E qual que é o objetivo dele desde o princípio? Enganar e fazer com que o nosso Deus e nós sejamos separados. Esse é o objetivo dele, porque ele já está separado, ele já perdeu, ele já está derrotado. Você sabe o que está escrito lá em Apocalipse, você já sabe disso, o plano final, você já sabe quem vai ganhar, quem vai perder. Então o que ele quer fazer? Ele quer levar pessoas com ele, ele quer enganar almas, ele quer realmente assim, então tá bom, já que eu já estou perdido, já que eu já estou longe, já que eu não tenho mais nada para fazer, então agora eu quero levar essa criação que Deus fez junto comigo. É isso que ele quer fazer. E aí? Agora me fala, qual que é o sentido de jogar a culpa em Deus, o Criador dos céus e da terra, perfeito, Pai santo, Pai justo, como o próprio Jesus disse em João 17. Como que você pode falar isso, que Deus é contra você? Não, Deus é por você, Deus te ama, Deus quer você com Ele. Então entenda isso, não seja enganado por essas vozes, né? Deus não se importa, nossa, tem tanta coisa ruim no mundo, é culpa de Deus, para com isso, é o adversário tentando enganar a sua mente, como ele enganou essas pessoas aqui. Então, não dê bola para isso, não dê bola para essas teorias, não dê bola para essas situações que colocam Deus, que é o contrário de tudo. Não, Deus é santo, poderoso, eficiente, maravilhoso, fiel, justo, e Ele quer a gente com Ele. Por isso, Ele criou uma solução que nós já estamos chegando aqui para conversar com você. Olha só. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto você fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, ou seja, né? A serpente aqui, no caso, o diabo, realmente, ele foi transformado nessa simbologia aqui, e a gente entende que realmente o próprio animal, né, a serpente, também foi transformado nisso. Então, não... lá no começo a serpente tinha um outro tipo de locomoção, né? Mas agora, com uma simbologia total, Deus fez isso com o animal para mostrar mesmo que a serpente agora vai rastejar, e o diabo rasteja pelo chão. Ele engana as pessoas, mas ele rasteja tentando pegar o calcanhar das pessoas. Isso que é o detalhe. E aí que a gente vai ver, olha só. No versículo 15, que é a chave desse evangelho restaurador, desse evangelho salvífico. Olha só. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, você precisa entender que esse versículo é a chave da restauração de Deus com o seu povo. O que é isso? É basicamente que um dia Jesus Cristo virá, né? Isso aqui eu estou falando depois de Gênesis, né? Lá no livro de Mateus, nascimento do Senhor, ele virá para pisar na cabeça da serpente. Sabe qual é a melhor notícia ainda? Que ele já veio, ele já pisou na cabeça da serpente, ele já destruiu a morte na cruz do Calvário, pagou o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos dar a vida eterna. Então você precisa se alegrar com o nosso Deus que criou esse plano de salvação para mim e para você. Hoje não estamos mais embaixo de condenação, nós somos justificados pela fé do nosso Senhor Jesus. Você precisa entender isso, você precisa crer nisso de todo o seu coração, porque realmente o plano foi feito e agora nós temos livre acesso a Deus. Antes estávamos
presos pelo pecado, mas agora no nome de Jesus fomos salvos. Você precisa entender isso, viver isso, glorificar isso. Esse plano é perfeito e maravilhoso e Deus nos salvou através do seu Filho. Então, desde Gênesis 3, versículo 15, já estava tudo definido, porque Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é puro e Ele nos salvou. Então você tem que pegar a sua caneta, grifar esse versículo aí e entender isso, que Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou todo o preço, Ele nos salvou e nos resgatou. Glorificado e exaltado e louvado seja o nome do Senhor. E todo aquele que nele crê, viverá com Ele eternamente, porque Jesus pisou na cabeça da serpente, venceu a morte, e junto com Ele nós venceremos, tá bom? Então isso é o que você tem que guardar aí. Versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei, e Deus falou, né? E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Questão aí da gravidez, né? E também da submissão para os homens, né? No caso, o marido aqui. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Presta atenção. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, agora a terra foi amaldiçoada por conta do erro do homem. Então agora o homem, vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E a gente sabe que com o passar da história da humanidade, né, quantas situações nós tivemos, né, da dificuldade do trabalho, da dificuldade de montar uma sociedade e tudo mais, né? Então realmente foi tudo, infelizmente, amaldiçoado por um erro, um pecado que foi criado. Isso é a consequência do pecado, pessoal. O pecado, ele faz isso mesmo, ele traz dor, ele traz sentimentos horríveis. Então a gente precisa entender isso aqui não é bom, nunca foi bom e nunca será. Mas Deus, ele tem um plano para nós. E agora aqui, você precisa entender um detalhe, a misericórdia de Deus sobre tudo isso ainda. Porque Deus, ele poderia, no estalar de dedos, falar assim, não. Então, tchau Adão e Eva, tchau serpente, tchau tudo, deixa eu começar de novo, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Não, Deus é misericordioso, ele não abortou a sua criação, não abortou o seu plano, ele poderia ter feito da forma que ele quisesse e ele escolheu permanecer, dar a consequência para o homem dos seus erros, para nos ensinar, para nos mostrar, e agora aqui ele continua, né? O versículo 20 diz assim, né? 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, o homem não vive para sempre. Ele é pó e do pó ao pó ele retorna. Então ele não vive para sempre. Nós só vivemos para sempre com o Senhor dos céus. Então você precisa entender isso. Qual que é a lógica de viver eternamente num mundo corrompido? Não tem sentido isso. E aí você vai entender isso quando os próximos versículos vão chegando, né? Sobre a proteção das árvores, da árvore da vida, ali para você entender essa parte, tá bom? Mas que realmente esse detalhe é importante. Não tem sentido viver aqui eternamente num mundo cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de injustiça. Não tem nexo, não tem lógica. Por quê? Porque Deus vai nos preparar um lugar muito melhor. Jesus disse, né? Eis que vou para preparar-vos um lugar, onde na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Onde eu estarei e vocês estarão comigo também. Lá em João capítulo 14. Então, pessoal, a gente precisa entender isso, precisa focar nisso, né? Que a nossa vida não é terrena. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos simplesmente vivendo, trabalhando, criando situações e tudo mais, e nós temos que fazer o melhor aqui nessa terra. Temos que honrar nossa família, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, e tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. O mundo hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas em diferentes sociedades, culturas, mas tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então a gente precisa entender isso, né? Não é para viver de qualquer jeito, então é só crer e tá bom, né? Acabou, não é isso, não. A gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que influenciar, tem que pregar o evangelho, tem que viver o evangelho, tem que fazer a diferença. A gente não sabe o dia de amanhã, então nós temos que realmente pegar essa palavra
palavra, guardar no coração, vivê-la, amá-la, adorá-la, buscá-la, porque é palavra de Deus, para estarmos com Ele um dia nos céus. A gente sabe tudo que acontece nesse mundo, coisas boas, coisas ruins, a gente sabe lugares bons, lugares ruins, a gente sabe de tudo, tem doença, tem isso, tem aquilo, mas você sabe que o final da vida de um crente, de um cristão, verdadeiro adorador, é o céu com o Senhor Jesus. Isso você sabe. Então vamos vencer com Ele, tá bom? Isso que você precisa guardar. E aí, né, no versículo 20 diz assim: chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, ou seja, eu, você e todas as pessoas do mundo temos uma primeira mãe, Eva, né? Então olha só, que interessante, né? Somos todos descendentes de Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O primeiro sacrifício foi feito aqui, pessoal. Primeiro sacrifício, ou seja, animais foram sacrificados aqui para se tornarem peles que vestiram o homem, né? Se foi um animal ou se foi dois, a Bíblia não fala, mas que realmente animais foram sacrificados para que realmente Adão e Eva fossem cobertos para sair do jardim. Então mostra a misericórdia de Deus. E também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não sei como eles visualizaram aquilo, os animais sendo sacrificados para se tornarem peles. Dá-se a entender que realmente eles olharam aquilo com o olho assim: meu Deus, o que é isso? Eles nunca tinham visto isso. Já parou para pensar? Nunca tinham visto a morte, nunca tinham visto um sacrifício, nunca tinham visto o próprio sangue do animal, nunca tinham visto nada disso. E agora ali eles viram pela primeira vez animais morrendo para protegerem ali. A misericórdia de Deus mostrando para eles: olha o que vai ter que ser feito agora, um sacrifício. E a gente sabe que o sacrifício maior foi de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Então, honre ao Senhor, valorize ao Senhor, tá bom? Versículo 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui é uma visão cinematográfica, né? A gente não consegue imaginar nem essa aparência dos anjos. A espada inflamada a gente consegue, né? Uma espada pegando fogo, mas andando ao redor, como assim, né? Então realmente assim, é algo inimaginável assim, para nós, né? Em um determinado sentido. Mas mostra a grandeza de Deus, o poder de Deus, e também aguarda. Fala assim: agora não dá. Se o homem comer da árvore da vida, vai ter pecado eternamente, ele vai viver eternamente com esse pecado, e nós estaremos separados eternamente. Deus está fazendo isso. Então não, agora vocês estão fora do jardim, e agora o plano vai ter que ser construído. Qual que é o plano? A salvação. Então Jesus vai ter que vir, Jesus vai nos ensinar o princípio, o caminho, a verdade e a vida, para nós nos aproximarmos dele, entendermos a vida que é dele, nós nos dependermos de tudo para ele, entendermos o Espírito Santo que vem dele, para um dia estarmos com ele nos céus. Então esse é o plano. Então você precisa entender isso, pessoal, que Deus não pula etapas, Deus não apaga a história e já pula para o final, não. Olha quanto tempo já se passou dessa palavra aqui. São milhares de anos, desde profetas, desde reis, desde sociedades criadas, desde tudo. Olha quantas pessoas passaram, viveram, presenciaram, tudo que você imaginar. Mas a gente sabe que vai chegar um dia o fim, vai chegar o fim. E o fim daqueles que amam a Deus, a palavra do Senhor, vão permanecer com ele até o fim. Ah, Caio, mas e essa árvore da vida aqui? Então, acabou, né? Vai ficar guardada lá e tudo mais, e chega. E agora eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, né? Eu vou ler para você o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Diz assim, ó: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio,
estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Vou ler o 3 também, vai. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Esse é Apocalipse 22, né? Não resisti, tive que ler mais um pouquinho. Pessoal, essa palavra de Deus é fantástica, ela é maravilhosa, ela mostra que lá atrás, por conta de um erro, de um pecado, surgiu, né, toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Mas o final é glorioso, é maravilhoso, é perfeito, porque todo aquele que crê no Senhor, ama o Senhor, vive para o Senhor, estará com Ele nesse local maravilhoso, que é o céu, que é a Nova Jerusalém. É com Ele, é tudo para Ele e por Ele. Então que você valorize isso. Deus, Ele criou um plano para te salvar, para me salvar, para nós valorizarmos essa palavra e crermos. Muitas pessoas hoje, né, falam assim, não, a vida é isso aí, ó, é viver e acabou, né? Não é assim que funciona. A vida tem que ser vivida com sabedoria, tem que ser vivida com a presença de Deus, tem que ser vivida da maneira certa. E qual que é a maneira certa? Através da palavra de Deus. Então você precisa entender isso, pessoal. Deus é um Deus de amor, um Deus santo e que quer que eu e você o busquemos de todo o nosso coração. Ele nos formou, Ele nos criou para estar com Ele nos céus. Os erros vieram, as falhas vieram para aquelas pessoas, vieram para outras pessoas, vieram na minha vida, vieram na sua vida. A gente sabe, nós não somos perfeitos, mas um dia, com o Senhor dos céus, se assim você crê, você se arrepende dos seus pecados e você busca a Deus no seu coração, você estará com Ele eternamente nesse lugar maravilhoso. Hoje não haverá mais morte, nem pecado, nem pranto, nem dor, nem nada. Então, creia nessa palavra, porque Deus é maravilhoso, tá bom? Pessoal, é isso. Tem muito mais para falar, mas que realmente você pode pesquisar, você pode correr atrás das informações, você pode ver aí, tem algumas teorias também, alguns detalhes. Esse capítulo é maravilhoso, né? Faz ligação com muitos detalhes sobre o nascimento de Cristo, sobre as profecias, né? Sobre o livro de Isaías. Nossa, tem muita coisa, tá bom? Mas o principal é isso, que você não está perdido. O pecado não é o principal foco aqui do ser humano, não. O principal objetivo de vida é servir ao Senhor, é conhecer a Jesus, é amar o nosso Deus, viver para Ele de todo o nosso coração, fazer o nosso melhor para um dia estarmos com Ele nos céus. Porque a salvação não vem por coisas que nós fazemos, mas vem pela graça de Deus, que desde Gênesis capítulo 3 mostra para nós essa graça, essa misericórdia, esse amor pela sua criação, por mim, por você e por todos que nele creem, tá bom? Então é isso, medite aí, pegue sua caneta, risque, tem que riscar e vamos estudar aí e meditar mais, tá bom? Nos vemos no capítulo 4. Um grande abraço, Deus abençoe.